irmãos, vamos colocar os nossos pensamentos no Divino Mestre Jesus, pedir a proteção, mais esses estudos de hoje, que nossos amigos espirituais estejam conosco, nos orientando, ajudando, direcionando, abençoa a todos, ilumina a menina que teve um problema, abençoa ela e restaure a saúde dela, Elvira. Que o Divino Mestre Jesus, com seus raios poderosos de luz, ilumine a todos, principalmente a todos ainda que estão caminhando segundo, que esse Evangelho de luz, que essas preces, que esses ensinamentos chegam até todos, que a luz do Divino Mestre Jesus nos dá força em nossas caminhadas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Ó Mãezinha, protege todos os seus filhos, Mãezinha, com teu manto sagrado e irradio em todas as direções, nos fortalecendo, nos direcionando para seguir nossos caminhos com mais suavidade, com mais leveza, com força nas aprovações que tivemos de passar. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje, a doutrinária seria de Elvira Rios, mas houve um problema de um acidentezinho com ela acho que tomou um escorrego e bateu a costela em alguma coisa ali que teve, mas não chegou a ter tanto problema, mas mesmo assim eu falei com ela que a gente aqui fazia a reunião. Então, o tema ainda no livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, e o item 28, o raio da morte. Então, essa mensagem vai nos trazer muitas reflexões a respeito da nossa trajetória, dos ensinamentos de Jesus, onde ele vem sempre nos mostrar. Boa noite, seu Francisco. Então, hoje, a palestrante teve um pequeno acidente e ela não vai poder participar da reunião, e aí a gente vai dar sequência. O acidente foi de caseiro mesmo, acho que bateu a costela no canto lá, mas está tudo em paz. Então, no tema de hoje, que é o raio da morte, então a gente pode observar que todo o ensinamento de Jesus, ele sempre nos chama a atenção para que possamos buscar uma reflexão mais profunda a respeito da nossa trajetória. E nós sabemos, quando se fala em morte, a gente pensa na morte física só. Então, essa que dilacera o corpo e dá partida para o espírito. Mas, na realidade, existem muitas e muitas mortes. Porque, na primeira frase aqui do livro, já vem dizendo: em toda parte onde a criatura não se vigia, ele o que surge como arremessado pelos abismos da sombra. É o raio da morte que extermina, implacável, todas as sementeiras do bem. Então, em todas essas passagens, quando a gente se omite a fazer um bem, isso
vem nos mostrar, nos direcionar que aí existe esse raio da morte, onde nos enfraquece o lado de fazer o bem, e a gente deixa de fazer muitas coisas que é para o nosso próprio bem, e às vezes a gente acha que é só para o nosso próximo. Porque toda vez que a gente faz um bem ao próximo, sem interesse, sem esperar recompensa, a primeira pessoa que a gente está fazendo bem é a nós mesmos. Desde quando a gente não entre na ostentação, então a gente busque sempre a humildade e procurar praticar a caridade com intensidade. Então, essa caridade é um trabalho muito importante, porque não só a gente entende a caridade também como o lado material, que é necessário, mas a caridade é muito mais profunda, onde no Evangelho tem o tema sobre a beneficência, e ali a gente observa vários pontos de se fazer a caridade. Uma delas é exatamente a caridade moral, a caridade espiritual, onde a gente vai sempre buscar essa luz amorosa, onde o próprio Jesus nos traz esse grande ensinamento. Então, no momento em que a gente enfraquece em alguns processos, principalmente no nosso lar, onde a gente às vezes passa por certas situações e acha que não tem jeito. Então, isso aí vem nos mostrar sobre um processo da morte, não a morte do corpo físico, mas a morte na vontade de fazer o bem. E a gente passa por caminhos completamente diferentes. Então, a nossa luta aqui na Terra é exatamente para a gente superar os nossos processos inferiores. O Lorival Lopes traz no livro Sempre Alegre, ele traz uma importante mensagem que diz sobre a tua parte. Aí fazes a tua parte, Deus te afaga de inúmeras maneiras. Envia-te bênçãos, luzes, esclarecimentos, consolações e pacificações. Dá-te os sentidos físicos e o poder de pensar, fazer, desfazer, crescer, dar frutos, sentir, vibrar e tudo mais. Deus faz a parte dele com relação a ti. Fazes a tua parte em relação a ti mesmo? A tua parte é acreditar em ti, controlar impulsos nocivos, empregar esforços na solução dos problemas, manter alta a esperança, silenciar diante das ofensas, amar sem restrições, cultivar alegria e defender a paz interior. Faze a tua parte. Deus é tão bom que, além de fazer a parte dele, ainda te ajuda na tua própria parte. Então, são caminhadas nossas, onde a gente hoje deve estar bem atento quando se fala nesse tema do raio da morte, porque ela tem um ângulo muito amplo em todas as situações. Tudo aquilo que a gente não deseja fazer voltado para o bem, vem nos mostrar quanto somos frágeis ainda. Fraquejamos em muitos desses ensinamentos. Às vezes nos falta a coragem. Então, nesse ponto aí, a gente pode observar que estamos buscando caminhos desnecessários. Então, essa mudança, há uma necessidade de fazermos dentro de nós mesmos. Agora, essa mudança exige uma força interior, onde precisamos buscar esses conhecimentos, os entendimentos e a compreensão do que mostra esse tema.
Um tema que nos traz essa luz, que faz com que a gente possa buscar essa caminhada com mais intensidade. Porque todos os momentos estamos encontrando na nossa caminhada processos vários. E se não estivermos atentos, como o próprio Jesus tem nos sempre alertado, que precisamos orar e vigiar. E quando ele nos dá faz essa colocação de orar e vigiar, não quer dizer só no sentido das palavras, maquinalmente, que a gente às vezes faz. Mas essa oração e vigiar é exatamente para a gente observar o que estamos fazendo. Então, se observamos, se buscarmos essa condição de vigiar o nosso caminhar, as nossas decisões, então isso aí vai tornar-se mais fácil para que, juntamente com a oração, a gente nos fortalecer e sempre, antes de falar alguma coisa, primeiro a gente precisa pensar. A gente precisa analisar. A gente precisa passar pelo crivo da razão, conforme nos ensina Kardec. E isso aí é uma condição muito difícil que a gente encontra ainda na nossa caminhada, porque não é fácil a gente observar tudo isso no momento que estamos, no caso contrário ao bem, nos desesperos, nas nossas aflições. Então nós precisamos estar atento a esse ângulo, a esse círculo que estamos vivendo aqui na Terra, lutando para a nossa melhora, mas de vez em quando aparece uma situação para tirar a gente do caminho, para fazer a gente fraquejar, como se diz, esse raio da morte. A gente muda o nosso sentido, a gente sai da nossa vibração. Então, esse fraquejar se dá no sentido da morte. Porque tudo que a gente fraqueja, tudo que a gente se desespera, tudo que a gente se lamenta, torna-se esse processo desagradável na caminhada do Criador. Porque estamos aqui na Terra para a nossa melhora. E a nossa melhora não está só no sentido da matéria, no sentido da vivência aqui no mundo material, mas principalmente no entendimento espiritual, que ainda precisamos de um monte de processos no sentido positivo para a gente entender como é que a gente pode perseverar aqui no caminho, mesmo com esses tropeços que temos. Porque a gente sempre precisa estar mudando o nosso pensamento, as nossas vibrações, vivendo um lado mais intenso, no lado positivo. Que todos nós temos os nossos deslizes, mas mesmo tentando acertar e errando, a gente precisa estar perseverando no caminho do bem. Porque perfeição nós ainda não vamos conseguir de uma hora para outra. É como se uma escada. A cada dia a gente sobe um degrau. Ou, melhor dizendo, a cada encarnação a gente vai conquistando um degrau melhor. Porque a gente não regride em espírito. A gente está sempre na caminhada evolutiva, progredindo sempre. Pode-se até estacionar, mas mesmo estacionando, nós estamos caminhando para frente, como se diz. Então, essa é a nossa luta do dia a dia. Se alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. E mais adiante aqui, fala sobre esse raio da morte, onde ela se encontra também, na maternidade. Então, o raio da morte, na maternidade, vem nos falar a respeito de
da força imponderável que provoca o desastre do aborto ou que fulmina pobres anjos recém-natos, a sugá-los por veneno sutil à flor do materno seio. Então, aqui vem mostrar sobre o aborto. Quando na família há esse desentendimento desagradável, onde se optam por fazer esses processos para se libertar de algum problema, a gente pode analisar e observar que estamos entrando num problema pior ainda. Porque naquela situação que se encontra, ali vai ter uma criança mais tarde, que vai chegar ao seu primeiro ano, ao segundo, ao terceiro, e assim por diante, e na sua idade adulta ele pode ser uma grande pessoa aqui na Terra. Veio com a missão e foi impedido por essa doença, que é a morte do pensamento, a morte da boa vontade. Então fica sem ação para pensar melhor no que fazer. E isso é que nos chama a atenção, porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos aqui na Terra. Às vezes nós achamos que podemos driblar ou enganar o nosso semelhante, mas a nós mesmos não vamos nos enganar, porque a gente sabe o que a gente praticou. E para Deus e os espíritos superiores, isso está claro. E a gente vai ter que ressarcir tudo isso. E às vezes falamos que não pediu para nascer, às vezes que a gente sofre demais, mas as consequências da nossa passagem aqui na Terra é pelos nossos atos, as nossas irresponsabilidades, vivendo na ignorância do conhecimento. Porque às vezes a gente faz as coisas pensando que estamos corretos, estamos certos, porque ainda não conhecemos a lei de Deus a fundo. A gente sabe que ela existe, mas para a gente interpretar realmente, a gente sempre procura enganar nós mesmos e os outros. Mas jamais vai conseguir enganar ao Criador e aos espíritos superiores. E quando a gente partir daqui da Terra para o mundo espiritual, lá vamos ser recebidos por uma infinidade de irmãos e, com isso, muitos lá vai passar na tela toda a responsabilidade que tivemos aqui na Terra de fazer e não fizemos. Então, aí vamos pedir para uma nova reencarnação e a gente não sabe há quanto tempo a gente vai conseguir receber novamente esse dom de reencarnar. Na paternidade, é a frustração das mais preciosas esperanças endereçada pelo céu em socorro à família. Às vezes, nos lares que nós encontramos as decepções, seja por uma falta de emprego, seja pela condição financeira, por um filho, pela esposa, pelo marido, e aí a gente entra em decadência. E hoje nós já estamos com esses estudos que vai trazendo o alerta para nós. É fácil, não, mas hoje já temos essa condição de analisar e buscar o nosso quarto interior, que Jesus sempre diz que quando a gente estiver nos problemas difíceis, que a gente entre em nosso quarto. Mas esse quarto não quer dizer o quarto físico, porque a gente pode estar na rua, na praça, num local qualquer, e ali a gente fazer a nossa oração. Então, esse quarto é exatamente a nossa consciência. Naquele momento a gente olha de dificuldade, de desesperos, até de problemas de acidentes, a gente fazer uma oração, pedir força a Deus, equilíbrio, e não aconteceu nada para o desencarne, então é sempre agradecer.
pelos momentos, e ali são experiências que a gente vai adquirindo no dia a dia. A evitar de estar blasfemando contra Deus, de estar reclamando por situações, mas observar o caminho que estamos percorrendo. Então é preciso muito cuidado para que não caiamos nessa tentação do raio da morte. Porque o raio da morte não quer dizer só no desencarne, mas nas nossas fraquezas. Quando a gente fraqueja, é porque estamos sem força. E aí precisamos dessas energias purificadoras, para que trabalhemos no nosso interior e sigamos a nossa caminhada, fazendo o melhor possível. Quer fazer algum comentário? Dar alguns depoimentos? Então, vamos prosseguir no lar. É o espinho magnético alimentando o sofrimento naqueles que mais amamos. No templo é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade é o golpe da violência colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola é a ofensa à dignidade do ensino. Entre amigos é o azarrogue de brasas crestando as bênçãos da confiança. Quantas vezes nós passamos por determinadas situações onde, vamos ver, sobre a amizade. A gente tem uma amizade com uma pessoa que é uma maravilha. E aí tem um outro que fica jogando aquelas conversas negativas contra aquela pessoa, fazendo com que essa amizade se enfraqueça. E, passando o tempo, a gente chega para a pessoa e sente a pessoa fria, já não tem mais aquele ânimo, aquela alegria quando a gente se aproxima. E aí a gente fica observando, meu Deus, não fiz nada com essa pessoa. E por que ela mudou? Aí a gente vai perguntar a pessoa, ela faz de conta que não está entendendo e que não dá nenhuma afirmativa sobre a situação e não diz o que está acontecendo. Mas por trás de tudo isso, a gente vai encontrar uma solução. Então, se houve algum problema, agora quem foi a causa do problema? Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Desde quando a gente se conecte com o Criador e com as nossas preces, a nossa boa atitude, o nosso silêncio interior, porque ainda precisamos de muito isso. Nos momentos contrários, a gente precisa de um grande silêncio. Esse silêncio quer dizer a gente voltar para dentro de nós mesmos e buscar fazer com que essa situação não chegue a pontos mais desagradáveis. É aquela parte do escândalo que diz que o escândalo é necessário, mas ai de por quem venha o escândalo. Então, para desfazer toda uma situação dessa, não é fácil. É preciso de muita compreensão. Então, a gente hoje já tem uma doutrina que vem trazendo esses esclarecimentos, nos mostrando o melhor caminho a ser percorrido, porque nós estamos abertos a todas as situações. O lado contrário ou o lado positivo. Mas precisamos estar voltados sempre para esse entendimento no sentido positivo, mesmo com situações adversas que estejamos passando, talvez não causada por nós mesmos, mas com a situação desses irmãos que ainda estão no nosso caminho e que às vezes
até em outras existências causamos alguns danos para essa criatura, e nessa existência a gente precisa, na caminhada, buscar esse silêncio interior, mas sempre firme no nosso propósito de melhora moral, de melhora espiritual. Então, o nosso trabalho aqui na Terra é vencer essas dificuldades. Dificuldades não só materiais, mas principalmente a dificuldade de entender essa passagem ensinada por Jesus, para que possamos ganhar o reino de Deus. E ele é bem claro quando diz que para ir ao Pai é necessário passar por mim. Então, passar por ele quer dizer ouvir os ensinamentos dele, interiorizar esses ensinamentos. E sabemos que não vamos interiorizar de um minuto para outro toda essa passagem, mas que estejamos atentos a todos os acontecimentos. E não perder a coragem, mesmo em derrotas ou situações diversas, nós precisamos estar firme no Evangelho, buscando essa força interior que está dentro de nós, como a própria mensagem de Lorival Lopes nos diz, que Deus dá tudo de bom a nós, faz a parte dele e ainda ajuda a fazer a nossa parte. Então, que maravilha! Nós temos uma bênção maravilhosa e às vezes ficamos parados no tempo, esperando que seja feita muito mais coisas sem o nosso esforço. Então precisamos nos esforçar o máximo possível, porque todo aquele que se esforça, ele vai encontrar essa luz direcionada no caminho. É como aqueles trabalhadores que precisavam do trabalho, mas não tinham o trabalho. Então, quando o patrão chegou no local, perguntou o que fazia, ele disse: estou sem trabalho, quero trabalhar, mas não tenho. Até agora ninguém me chamou para trabalhar. E aí foi chamando um por um, e aí para a gente observar sempre essas diferenças, quando chegou na parte da tarde, o patrão ainda precisava de alguém para fazer mais algum serviço. E levou também para a vinha. Chegando lá, vamos dizer, 3 horas da tarde, aí terminou o serviço 5 horas, o patrão chamou todos para fazer o pagamento. E quando, em vez de começar pelo primeiro que foi contratado, começou pelo último. E o que foi contratado primeiro ficou observando. Se o último chegou 3 horas, o patrão deu, vamos dizer, R$100. O que chegou pela manhã disse: ele vai me dar pelo menos R$500 a R$700. E aí vai chegando. Quando chegou os que chegaram de manhã, ele deu R$100 também. Aí ele gritou: não é possível. O que chegou 3 horas, o senhor deu 100. Eu que cheguei aqui de manhã, o senhor me dá o mesmo 100? Isso não é justo. Aí o patrão disse: eu estou pagando de acordo à minha vontade. Eu poderia dar 10 ou R$20 ao que chegou 3 horas. Mas se ele estava à procura de trabalho, eu necessitava do trabalho. Então, eu pago como eu quero. Então, se eu lhe contratei por R$100, o que chegou 3 horas também tem direito aos R$100. Isso mostra a gente sempre isso, porque quando a gente observa aqui na Terra, que estamos caminhando, nós dizemos: eu queria ser fulano. Fulano é isso, fulano é rico, fulano é maravilhoso, fulano tal. Mas não sabe o que ele passou para chegar àquele ponto. A luta que ele travou para chegar àquele ponto. E talvez, se fosse no nosso caso, a gente no meio do caminho fraquejava, desistia de todo o trabalho.
Então, sempre a gente tem que estar olhando para dentro de nós e não para fora, para observar o que os outros estão fazendo. Mas, se os outros fazem coisas boas, a gente pode muito bem copiar. A gente pode muito bem seguir. Mas ainda somos nessas condições de estar sempre observando o que o outro faz e se der certo, aí a gente vai também fazer. Só que cada um de acordo às suas obras. Seja de agora, seja do passado, e o que vamos conquistar pela frente. Essa é a nossa trajetória aqui na Terra. Então precisamos desse entendimento, é uma mudança que vai sendo vagarosa, mas sempre pontuando positivamente. A luta é grande, mas não podemos parar e não podemos ficar nesse círculo do raio da morte. Vamos buscar força, os problemas que a gente encontrar pela frente, precisamos superar. Em todos os sentidos, a gente precisa dessa superação. Deixando as reclamações, deixando esses desesperos exagerados, porque desespero, reclamações normais, isso é natural, faz parte da nossa trajetória. Mas se a gente sai do limite, aí no caso, já tudo é abuso. Tudo está aí já fora da lei de Deus. Então ele compreende bem que todos nós ainda somos fracos, mas que podemos fazer um trabalho voltado para o bem, nos esforçando o máximo possível, cada um à sua maneira. Entre adversários, é o instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Nos moços, é a certidão de incapacidade para servir. Nos adultos, é punhal invisível, degolando sublimes ensejos de entendimento e progresso. Por onde passa, deixa sempre um rastro de todo o sangue, lágrima e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e o mais dilatado perdão, para que o equilíbrio da vida se refaça. Esse raio mortal é a cólera, onde aparece. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio sobre a antena da oração. Emmanuel. Então, todo esse processo nosso vem exatamente nessas condições. Nós estamos habituados aqui na Terra, quando as coisas não são favoráveis à nossa caminhada, que a gente diz favorável da maneira como a gente entende. Porque para Deus, tudo que passamos aqui é favorável. Quando é uma coisa negativa, que a gente acha que é negativa, é para a gente observar, para exercitar a nossa experiência. Porque a gente observa que nascemos criança, crescemos, passamos por várias idades, e aí a gente vai adquirindo as experiências. A pessoa de 10 anos não vai ter a maturidade de um de 40. Mas ele vai passar por essa trajetória e, ao chegar aos seus 20 em diante, vai adquirindo mais conhecimento. Essas experiências vai nos fortalecendo. Hoje, já não se tem mais esse tipo de conselhos, mas me lembro bem que no passado, quando eu estava na minha caminhada de 10, 12, 15 anos, além dos nossos pais,
As pessoas mais velhas, quando via que a gente estava num roteiro de um perigo, de um caminho diferente, eles chamavam nossos pais e mostravam: eu encontrei fulano nessas condições, tal, tal e tal. Então, os nossos pais aí chamavam atenção: você estava onde tal dia, que fez assim, 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 fulano de tal me chamou, me contou, falou para tomar cuidado e coisa e tal. E aí dava aqueles conselhos. Então, isso fazia com que a gente abrisse a nossa mente, fosse pegando essas experiências para essa nossa autotransformação. Então, quando a gente recebe um conselho, é o Criador iluminando a nossa consciência através de irmãos aqui da Terra, que vai nos dar essa condição de que a gente possa se libertar dessa fraqueza que ainda trazemos. Porque todos nós somos fracos. Mas no momento em que a gente busca uma determinação, no momento em que a gente aceita uma orientação que é dada para o bem, então, com certeza, nós não vamos cair em tentações. Então, esse raio mortal que é colocado como cólera, como desespero, como agonias, tudo isso faz com que a gente perca tempo aqui na Terra. Um ditado antigo nos diz o quê? Que tempo é ouro. E, realmente, se a gente não estiver pronto para perseverar na caminhada, muitas coisas a gente deixa de alcançar. Como muitas coisas que fizemos no passado, hoje a gente observa: bom, hoje eu não faria mais. Mas por quê? Já tem um outro entendimento. Já estamos mais maduros, já passamos por certas experiências que mostram que aquilo que fizemos, mesmo achando que era uma realidade para a vida, naquele tempo a gente achava isso, mas na realidade não é desse jeito. Porque nem tudo que brilha é ouro. Esse ditado também antigo que mostra exatamente nessa caminhada. Então, às vezes a gente se engana com muitas situações da nossa vivência e que é preciso a gente estar atento a todo esse trabalho de lapidação do espírito. Porque estamos aqui na Terra não só para esse recreio, mas sim para aproveitar o recreio e também a hora de trabalho perfeita. Todos aqueles que buscarem esse entendimento, que buscarem essa compreensão, que buscarem essa iluminação, com certeza vai encontrar essa felicidade dentro de si. E essa felicidade não mostra no sentido de lado material, de riquezas, de bem-estar, então, mas uma felicidade espiritual, onde a gente se torna alegre, disposto a praticar a caridade, a auxiliar o próximo em todos os sentidos, se doar para os nossos semelhantes, levando o Evangelho a muitos corações que antes não entendiam. Então, essa é a nossa caminhada aqui na Terra, é um pedido do próprio Jesus: ide e pregai o Evangelho. Desde quando a gente pregue de coração, não são as nossas palavras, mas o nosso sentimento, as nossas ações que são voltadas para o bem. Então, essa é a luz esclarecedora do Evangelho, emanada por Jesus, para que nós sejamos salvos das tempestades que nós mesmos às vezes praticamos. Então a gente vai sempre
vivenciando o Evangelho e se melhorando. Ainda falta mais uns minutos, 10 minutos. Aí fica para quem quiser fazer alguns comentários, tirar algumas dúvidas. O Disse já levantou a mão. Pronto, disse boa Boa noite. noite, gente. Boa noite, gente. Então, Adalberto, você falou vários temas, né? Tudo muito importante, mas eu queria, assim, ressaltar, assim, no dia a dia nosso, a amizade, né? Que muitas vezes, até nós mesmos, não tô tirando o corpo fora, não. A gente fala, a gente é amigo, amigo, e por qualquer motivo, né? Assim, às vezes uma conversa mal contada, a gente deixa até de ser amigo do amigo, né? E porque a amizade, eu acho ela tão importante quanto o amor. Porque eu acredito assim, que sem a amizade não tem amor. Porque se você não tem amizade com aquela pessoa, como é que você vai amar aquela pessoa? Né? E às vezes as pessoas esquecem, né? Às vezes você tem aquele monte de amigos em festas, né? Aí você passa por uma situação difícil, aí sobra quase ninguém. Então, eu acredito que a amizade também é um dom que poucas pessoas têm, que nem o amor. Se fala muito em amigo, meu amigo, minha amiga, em amor, mas o significado, muitas vezes as pessoas nem sabem o significado do que é. E conta a lenda que dois amigos estavam viajando, e aí eles se desentenderam, porque, gente, não é porque a gente é amigo que a gente não se desentende. A gente se desentende e a amizade tem que prevalecer, né? E aí deu um tapa na cara do outro. Acho que todos vocês conhecem essa lenda. Aí ele pegou e escreveu na pedra, né? Aí ele escreveu na pedra, falou, nunca vou te perdoar. E eles eram amigos mesmo, até estavam viajando junto. Aí passou, aí eles se desentenderam, aí o outro pegou, deu o tapa, deu, retribuiu o tapa. Mas um escreveu na pedra e o outro escreveu na areia. Aí foi perguntado, isso é lenda, gente. Eu perguntei, por que que você escreveu na areia? Ele falou, porque ele estava nervoso, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Então aí, quem demonstrou a amizade foi o que escreveu na areia. Porque aquele que escreveu na pedra, ele ficou rancoroso, o coração dele fechou. Então as pessoas confundem muitas vezes, né, a amizade. Às vezes a pessoa não sou seu amigo, porque você quer, e faz, e visita, e vamos. Às vezes, uma conversa, que nem até o Alberto falou, né? Aquela conversa que a pessoa faz rixa, às vezes não é verdade, ou mesmo que seja verdade, a amizade tem que prevalecer. E muitas vezes nós não sabemos o significado da amizade, do amor, sabe, da tolerância, né? Então, são isso daí que quando fala que a gente do lado de lá a gente vai ter problemas, são tudo isso, né? Que a gente não sabe. A gente conhece a palavra, e conhece mais ou menos, mas o significado a fundo, nós não sabemos mesmo. E também outro tema, assim, outra coisa que você falou, Roberta, tudo que é demais, né? A gente ter bens material, todas essas coisas não faz bem para a gente. Tudo, quando abrange isso, até, sabe, gente orar, fica o dia inteiro, a pessoa orando, 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 não faz bem. Para começar, né, assim, nem faz bem para a cabeça e para a saúde da pessoa. E Deus, Ele não quer isso da gente também. Ele quer que quando a gente orar, a gente se entrega, né, aqueles minutos, aqueles momentos, né? Não tem necessidade da quantidade, é mais a qualidade. Então, são essas coisas que nós temos que nos observar em nós. É isso que eu estou tentando, gente. Não é fácil, não, que nem já foi falado aqui. Eu não acho fácil ser espírita. Eu não acho fácil mesmo. A pessoa quer falar, esse sei o quê? Porque eu não sei ser aquela pessoa boazinha, sabe? Eu aprendi a falar meus nãos. Não quero, não faço, não gosto. Mas hoje, assim, de um jeito diferente, com mais delicadeza, né? Com mais humildade até. Mas eu, particularmente, eu sempre falo, eu não acho ser fácil ser espírita, porque quando a gente tá a gente tem um problema que a gente fala com uma pessoa mais, assim, que tem mais evolução do que nós, numa palestra mesmo, fala,
o problema está ali, né? Ou a pessoa aceita os nãos da vida, os nãos e passa bem, e os sims também. Então, isso é evolução. Então, a gente vai aprendendo que tudo depende da gente. E aí você fala, como tudo depende de mim? Eu não quero ter uma doença, eu quero ser feliz, eu quero conviver. E às vezes a gente, a gente não consegue fazer isso. E o duro é você ir numa palestra e falar, depende de você. Porque a gente pode ter amizade e amar, mas de longe também. Porque não adianta a gente estar ali, né, naquele amor ali, e todos os dias, né, aquelas intrigas, aquelas brigas, aquelas coisas que não levam a nada. Então é isso que eu estou aprendendo na doutrina, e para mim é novidade, né? Tudo depende de mim, as coisas que. É, Roberto, não comer o doce, não comer o açúcar, né? Depende de mim, porque ninguém vai colocar na minha boca. Então, gente, é complicado. Eu falo para vocês, eu aprendi muito na doutrina, né? Sou nova na doutrina, aprendi muito, sim, e agradeço a Deus, né? Por estar aqui, ter o entendimento. Não sou aquela pessoa que aceita tudo, sabe? Não quero ser bonzinho, eu vou aceitar. Eu amo a pessoa me maltrata, me xinga, me ofende. Eu amo? Tá bom, eu amo, mas eu vou seguir meu caminho. Porque não é aquilo que eu quero para mim. Aquilo, não sei para a pessoa, mas para mim faz mal, e depende, faz mal para a pessoa também. Porque tudo na vida também é uma questão de hábito, né? As pessoas falarem o que quer pra gente, até na hora que ele fala, opa, para, chega. Eu não preciso ser bonzinho toda hora. Eu falo, chega, e acabou. E cada um segue seu caminho. E é isso, gente. Eu tenho aprendido, assim, a ser diferente, sim. Um pouco. Diferente que eu digo, diferente do meu passado. Eu trouxe o que fiz de errado lá, trouxe para o futuro. E o presente, trouxe para o presente e o futuro a Deus pertence, né? E é isso. E a gente tem que se policiar, sim. Tem que se observar, sim. Tem que policiar pensamentos, sim, atos, e os pensamentos principalmente, porque tudo começa ali no pensamento, diante da vida. E não sei, gente. Quando a pessoa fala, não, eu sei o quê, porque é fácil ser espírita, eu não vou falar de outras religiões, gente, porque eu não conheço outras religiões. Eu nunca tive religião, entendeu? Doutrina me deu explicação, me deu respostas, e eu estou aqui, tentando, sabe, ainda sou curiosa mesmo, né? E tentando, assim, ver qual é a resposta que mais cabe para minhas perguntas. E é isso, gente. Com certeza. Isso aí a gente vai evoluindo. A gente às vezes comenta que a pessoa que assiste uma palestra espírita e não volta mais para assistir, ele já não é mais o mesmo. Ele já tem alguma mudança dentro dele. Porque os processos que ele passar daí para frente, ele vai dizer, ouvi numa palestra alguma coisa sobre isso. Já reflete nele. Então já chama sempre a atenção. Porque a gente vai mudando pouco a pouco. Agora vai precisar da nossa perseverança e estar atento ao que Jesus pede sempre para nós. Orai e vigiai. Então a gente tem que observar o que estamos fazendo e com isso a gente procurar solucionar esses problemas. Saber ouvir, porque não é um problema de só maravilhas. Quando as pessoas fazem um elogio para a gente, é uma maravilha, mas chega, olha, eu não gostei desse ponto que tu falou aí. Aí pronto, a pessoa já... E a gente tem que saber ouvir. Bom, se eu falei alguma coisa, foi mal interpretado, ou então eu falei de maneira que deveria ser com outras palavras. Então, mas não ficar aborrecido com aquela crítica, porque a crítica só é ruim quando a pessoa quer desfazer na gente, mas quando é para alertar, é igual o conselho. Quando dá um conselho, a gente pede um conselho a uma pessoa. Aí a gente diz, bom, fulano vai me dizer isso. Aí a pessoa diz outra coisa que é para melhorar mais ainda. Aí às vezes a gente não gosta. Mas todo conselho, quando dá, a gente tem que refletir, procurar esse orar e vigiar, procurar sempre esse crivo da razão,
porque todos nós somos falhos e todos nós acertamos. Então, é um auxiliando o outro. Dona Daci, Dona Marília, Letícia. Então, gente, às vezes eu até acho assim que nós somos igual uma receita, né? Alguma receita. A gente faz a primeira vez, estragou, salgou, não fez direito, né? A gente fala, poxa, eu preciso arrumar, essa receita não deu certo. Aí a gente vai e faz de novo. Aí uma Vai hora dá arrumando, certo. Aí uma hora dá certo, mas aí pode chegar uma hora também que a gente faz do mesmo jeito e alguma coisa sai errado. Eu acho que na vida é assim também, sabe? A gente errou, a gente fala, não, agora eu não vou voltar lá que eu já errei, que eu já caí lá, né? Aí a gente vai, mas pode ser que a gente, até na frente, a gente ainda caia também, entendeu? Mesmo sabendo que caiu lá atrás, passa um tempo sem cair e pode cair de novo, sim, porque que somos falhos, sim. mais alguém? A única coisa que a gente sabe é que os ensinamentos do Mestre Jesus é uma bússola orientadora, é uma luz que nos direciona sempre. A cada dia a gente aprende mais um pouquinho, e esse pouquinho é muito, muito mesmo para nos ajudar a nos policiar, buscando a cada dia, como diz, chegar diante do espelho, o que, é que eu fiz hoje? Será que eu fiz hoje tudo certo? Se eu fizer alguma coisa de errado, procurar não errar mais, procurar sempre fazer o melhor, porque, como sabemos, não somos perfeitos, mas isso não quer dizer que não podemos ser. Podemos sim. Basta a gente ter força de vontade, fé, muita fé, mesmo como o senhor Adalberto falou sobre a fé, a importância da fé, nos fortalecer nela, porque aí não tem como errar. A gente segue em frente com forte, porque Deus nunca nos abandona, está sempre com a gente, em todos os momentos da nossa vida. E sobre a amizade, como vocês disseram aí, é uma pura amizade, uma afinidade, é muito lindo, mas ela tem que ter o amor condicional, aquele amor de irmão. Quando tem a firmeza desse amor, jamais ela abala por nada, porque tem a sustentação divina, a sustentação de Deus através do amor. Nada abala uma amizade onde tem o amor, onde tem porque tem Deus nela. É muito lindo a pessoa ser amigo num mundo onde existe tantas pessoas mascaradas, tantas pessoas que dificilmente mostram as suas faces, anda tudo com máscara, mas existe também muitas pessoas boas, muitas pessoas humanas, muitas pessoas que vale a pena você ser amigo, saber ser amigo e ter por amigo aquelas pessoas. Deus lhe abençoe, Sr. Alberto. Foi excelente em suas reflexões, como sempre. Muito boa mesmo. O senhor tem umas reflexões muito, muito boa, muito exemplar. É isso aí, vamos em frente. Se mais alguém fazer um comentário, pode fazer. E caso não tenha, já peço para a Dice fazer a prece final da doutrinária. Ninguém. Hoje meu Deus estava falando, né? Como é difícil, assim, a gente falar, né? Ter essa. Para mim é difícil também, viu, gente? Eu falo para vocês, eu, a maioria das vezes, eu gostaria de ficar quietinha, sabe? Mas é que nem eu tenho uma colega que ela fala, a gente tem que, sabe? A gente tem que estar ali presente, sabe? Mostrar o que a gente entendeu, o que a gente está aprendendo. Mas realmente
Eu acho difícil, eu acho ser difícil ser espírita, acho difícil falar também. E mais ainda aparecer no vídeo. Então, Como vamos. disse, nós Oi? somos uma soma disso. Você tem os seus conhecimentos que passa para a gente, todo mundo, por mais, seja quem for, por mais sábio que seja, por mais simples que seja, todo mundo tem o seu conhecimento que junto soma, vai somando, vai um ajudando o outro. Ninguém, como já disse, ninguém é perfeito, mas isso não quer dizer que não vamos chegar um dia na nossa perfeição. Verdade. Perfeição, acho que aqui na Terra, né? Acho que, não sei, acho que deve ter, sim. Acredito até que tenha, né? Mas, assim, não sei. Gente, aqui, assim, eu falar rapidinho, aqui no centro aqui que eu frequento, teve esses tempos, esses dias atrás aí, o de um dos diretores, né? Tem e ele que dava as ordens, né? Aí passou, fizeram uma reunião, né? E falou assim, e teve outro lá que falou, não, ele vai ajudar nas opiniões. E simplesmente ele se retirou, sabe? Ele falou, gente, não participo mais da atividade do centro, não sei o quê. Por quê? E aí eu não falei para ele, porque ele não deu entrada, mas eu ia falar assim, juntando duas pessoas com a cabeça, não é melhor? Eu não sei, mas você vê o egoísmo, mesmo as pessoas que estão no centro, que frequentam, que são aquelas pessoas de mais alto, né? Assim, porque ele ia todos os dias, né? Nas reuniões. Seu Mário É, levantou a mão aí também, acho que ele quer falar. então, só vou terminar isso aí. O É egoísmo, às vezes, rapidinho. impera, sabe? Até no campo do espiritismo, e, nossa, e eu fiquei abismada de ver isso. E é isso. Fala, fala, seu Mário. É, eu vou falar assim. Eu queria apenas salientar, não disse. Eu admiro todos esse grupo, sabe? Mas a senhora é com mais um pouco de admiração, porque a senhora já disse algumas vezes que é novata. Mas assim, mas deu uma demonstração muito grande de sapiência, de sabedoria. Não é modéstia, não é assim que eu querendo confessar, não, é verdade. Agora, outra coisa, eu comparo muito como o senhor Elizabeth falou, o trabalhador da última hora, eu comparo muito também com os trabalhos espirituais. Eu, particularmente, né, assim, eu tenho uns 40 anos de espiritismo, mas não conto, eu só conto aqui aqueles poucos que eu aprendi, aqueles anos que eu aprendi. E é isso que o Espiritismo conta. E eu vejo pessoas que entram, assim como a senhora, já estão mostrando um desenvolvimento muito grande, e eu espero que a senhora permaneça desse jeito que a senhora é, né? Que só quem lucra é a pessoa mesmo, né? Foi um prazer mais uma vez entrar no grupo e estão convidados para entrar domingo no Jesus do Nazareno, tá bom? Um abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado, né? Que eu sempre, as minhas palavras, as minhas saem do coração, sim. Quando eu falo, não gosto, às vezes não quero falar, às vezes sou nova, sim, eu só sou espírita depois da pandemia, e antes não tinha religião também, entendeu? Mas é pela doutrina, estou aqui, tento dar o melhor de mim, não para os outros, porque as pessoas vão sempre ver defeito na gente, para mim mesmo. Entendeu? Naquele que nem falou de noite, quando a gente deitar a cabeça, a gente, não precisa, olhando no espelho ou não, a gente fala, onde eu errei hoje? E a gente encontra um monte de erro, e às vezes não encontra erro, mas encontra erro no pensamento, gente. A gente precisa observar isso. A gente fala, poxa, mas eu só pensei naquilo, pô. E é sempre se policiar assim. Tá bom? Obrigado. E às vezes as pessoas falam assim, mas você sabe, falar com o coração, eu acho que é uma das coisas muito importantes, sabe? A gente falar o que a gente sente e ter coerência também, né? Tentar aprender, tentar levar aquilo que a gente está aprendendo, porque falar é uma coisa, fazer é outra, né, gente? A gente já sabe disso, né? É aquele espírito lá que falou, eu falava, e ele falou, fiz tudo o que você falou. Mas vamos agradecer a Deus. Eu, particularmente, esse Deus que eu conheço hoje, eu também pensava que Deus era aquele senhor carrancudo, que ia me chicotear, né?
porque santa eu nunca fui. Né? Hoje eu sei o quanto ele sinto o amor dele por mim, o nosso irmão Jesus, né? Que tá, eu acho assim que todo mundo tem assim uma foto de Jesus, né? Eu tenho muito Jesus sorrindo, que eu não gosto de ver ele maltratado daquele jeito. Aquele irmão que está sempre ali, né? E os amigos espirituais, né? Que estão sempre ali nos alertando, falando não faça, e a gente faz, e a gente se machuca, e a gente fala, poxa, eu não vou fazer de novo. Então eu, particularmente, eu só tenho que lhe agradecer. E sempre peço para Deus, Senhor, olhar aí aquela pessoa que muitas vezes, por motivo nenhum, sai nos finalmente, né? Aquelas brigas que a gente sabe que existem nos lares. Senhor, é tão bom ter aquela paz, né? Sentir aquela paz. Eu agradeço tanto quando as pessoas vêm aqui em casa e falam, nossa, deixa a casa ter uma paz, porque a paz também depende da gente. Né? Eu só tenho a agradecer a Deus por ter conhecido essa doutrina. Às vezes eu gostaria de ter conhecido antes, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Talvez antes eu não estava preparada, que acho que também não estou, mas pelo menos hoje ela faz diferença na minha vida. E por tudo isso, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, aos meus mentores espirituais. Quero agradecer a vocês, gente. Sabe que vocês, os palestrantes, vocês vendo vocês no vídeo, vocês já me deram, sabe, às vezes eu sinto saudade de vocês. Às vezes tem dia que eu falo, não, hoje eu não vou entrar, eu tô ocupada, estou corrido da vida, mas eu falo, não, eu vou entrar para sentir a energia. Porque quando a gente está no grupo, a gente tem a energia do bem, a gente sente ela. Aquela energia que muitas vezes, em certos lugares, a gente não sente. E por tudo isso eu quero agradecer a Deus, sim, a Jesus, por tudo, Pai, por tudo que hoje eu sou, por tudo que eu tenho, até coisas materiais, sim, né? E sim, a evolução espiritual. Quero agradecer, sim, Pai, por tudo que tem acontecido na minha vida, tudo de bom. Hoje sou uma pessoa mais tranquila. Quantas vezes eu me tropecei nas minhas palavras, né? Aquela pessoa era aquela pessoa ansiosa. Hoje eu tenho a calma de saber que ninguém me ouça, alguém vai me ouvir. Como a gente tem certeza que dentro do lado da gente sempre tem alguém ouvindo a gente. E assim, Pai, vamos terminar sempre com uma oração, em agradecimento sempre. Senhor, no silêncio desta noite, venho agradecer-te, Pai, a paz. Me emocionei, gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá de sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como nós devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação nem em pensamento, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, gratidão, Senhor, por tudo, de coração. E é isso, gente. Quando eu tenho emoção muito forte, às vezes eu me emociono, a cabeça falha.